Olá, obrigada por estar assistindo mais um vídeo do ciclo de conversas sobre o futuro do teatro. E agora a gente vai conversar com o diretor Rodrigo Portela. Queria começar perguntando para você desse seu novo trabalho do Meu Filho Sono um pouco mais lento, que é um espetáculo teatral, né? Mas ao mesmo tempo os artistas não estão ali presentes. Então é uma instalação, e ao mesmo tempo são muitas possibilidades de narrativa. Eu queria saber como surgiu essa ideia, vamos falar um pouquinho desse trabalho. Então, na verdade, esse projeto é um projeto que eu venho maturando há muito tempo, muito antes da pandemia. Um tempo atrás, eu fiz uma oficina de direção em Buenos Aires, que era sobre espaços não convencionais. E aí, nessa oficina, eu conheci o trabalho do Charles Dimmer, que é um diretor norte-americano, um autor de teatro, professor na Universidade de Portland, que fazia uma experiência já há muitos anos, desde os anos 90, com o que ele chama de narrativa labiríntica. Ele chamou isso de hiperdrama, que é um pouco naquela onda do hiperlink, né, onde você vai clicando e vai abrindo abas e abas e abas, né? Então é um pouco a coisa da narrativa dramática, a partir dessa perspectiva de que as coisas vão se bifurcando e vão dando em outros lugares. Ele fez uma experiência com a Gaivota, que ficou famosa, e eu não conhecia, e eu percebi que no Brasil a gente conhecia pouquíssimo o trabalho dele, e comecei a pesquisar, transformei isso no objeto do meu mestrado em direção, e só que isso ficou um pouco na gaveta. Em 2016, eu acho, eu fiz um trabalho em Juiz de Fora com os atores, a convite de uma galera de lá, uma experiência que também era um pouco assim, baseado no coisa que era um texto que a plateia ia por dentro da cidade com os atores e ela ia sendo obrigada a fazer escolhas. Estavam a mãe e o filho dentro do carro, o filho saía do carro e a plateia podia decidir se ela queria ficar com a mãe dentro do carro e seguir a viagem com a mãe, ou sair e seguir com o filho. Então tinha um pouco essa perspectiva. E depois eu fiquei com vontade de fazer isso no Rio, mas, enfim, aconteceu muita coisa, fiquei fazendo um teatro mais convencional, em função das necessidades, enfim, das circunstâncias. E aí, quando rolou agora a pandemia, o Roberto Guimarães, que era o programador do Oi Futuro, faleceu há pouco tempo, numa reunião eu disse para ele que eu ia vir morar aqui, eu estou agora falando com vocês, estou em Barcelona, eu falei que eu ia vir morar em Barcelona, e que ou eu fazia naquele momento ou não ia rolar mais o projeto. A gente tinha um patrocínio, tinha tudo para fazer, e aí o Roberto falou assim, olha, eu quero fazer, mas eu não quero fazer nesse esquema online, Zoom, não interessa para o Centro Cultural isso. O que você tem como sugestão alternativa? E aí a minha cabeça deu um nó e eu não sei por que saiu essa ideia de fazer esse trabalho, essa proposta do Dimmer, do hiperdrama, dentro de uma galeria do Oi Futuro, com televisores e o público poder escolher a sua própria história ali dentro e construindo as suas experiências narrativas. Foi um pouco assim que nasceu. Maravilhoso. Mas de certa forma, Rodrigo, o seu trabalho também, acho que não só no Meu Filho, né? Por exemplo, os trabalhos, a cozinha, por exemplo, a cozinha daquela peça das crianças, que não era uma cozinha muito convencional, né? O próprio cenário do Tom na Fazenda também, que de certa forma deixa a plateia aqui criar a sua narrativa, né? Ir para lugares para onde ela quiser ir, não só assistir, né? Não só receber uma coisa pronta, né? De certa forma isso já trabalho, né, também, não só pelos links que você usou no Meu Filho, na narrativa, mas já estava inserido, né, no seu trabalho de alguma forma. Você acha que é um ponto de partida do seu trabalho ou ele vai acontecendo durante o processo? Eu acho que essa é a premissa, eu acho, assim. Eu estudei cinema há muito tempo, né, muitos anos, e fiz algumas coisas, mais curtas e tal, de aula de cinema. E o cinema, a minha relação com o cinema me mostrou que o teatro, ele só quer dizer, não é bem a palavra, mas para mim, a potência do teatro está na precariedade, sabe? Na não realização.
o teatro conta com o imaginário do espectador, enquanto que o cinema realiza, né? O cinema ele singulariza o espaço e as imagens, né? O diretor pensa num lugar, numa cozinha, e ele constrói a cozinha que ele quer, junto com a direção de arte. É uma cozinha que está dada, ela é singular, é aquela, não existe outra. O teatro, para mim, é um espaço, pela precariedade, ele é esse espaço de estímulo do imaginário do espectador, né? Eu não dou a cozinha, ela é plural, porque eu digo que é cozinha e cada espectador vai criar na sua cabeça a sua própria cozinha com as suas diferenças. Então, se a gente tem 300 pessoas na plateia, a gente tem 300 cozinhas diferentes, né? Enquanto que o cinema singulariza, o teatro pluraliza os espaços e as imagens, né? Eu parto dessa premissa, assim, para a construção da minha relação com o espectador. Para mim, o teatro, ele é um pouco como o espectador de teatro está diante da obra, um pouco como o espectador, não, desculpa, como o leitor de um livro, né? As coisas não estão dadas, elas estão sugeridas, elas estão impulsionadas ali na experiência de jogo que vai haver com o espectador. Quer dizer, eu construo uma parte da coisa, uma sugestão, o resto você elabora, né? Acho que é um pouco isso. Perfeito. Mas falando nisso, assim, você acha que você tem uma relação muito forte, assim, com a imagem? Porque eu penso, falando justamente disso, assim, do cenário, por exemplo, eu acho que você traz elementos que eles são muito simples, são muito crus, mas ao mesmo tempo eles trazem uma sensação, sabe? Ele traz um espaço para o imaginário muito fortes. Como, por exemplo, o chão de terra do Tom na Fazenda, ou de brita nas crianças, até os pneus nos insetos. Então, quando você pensa numa peça que você vai fazer, você já vem com uma imagem, a imagem vem junto, como é que é essa sua relação junto com a cenografia, com o cenógrafo? Então, na maioria das vezes, o cenário ele surge no processo com os atores. Quem acaba criando esse cenário junto comigo são os atores. Eu acho que vem do jogo, vem da relação que a gente vai criando, e aí a gente vai entendendo, no primeiro momento, o que precisa, porque eu sempre acho também que quanto mais coisas eu der, mais eu singularizo a experiência. Então, para tornar ela mais plural para o espectador, ela precisa estar enxuta, ela precisa ser sintética, né? Então, eu penso com os atores que elementos são necessários para que isso aconteça. Então, se a gente precisa do elemento cenográfico como obstáculo espacial mesmo, no jogo entre os atores, ele ali como um elemento que potencializa o drama, ou a gente precisa do elemento cenográfico como algo que lembra para o espectador o tempo todo do que a gente está falando, de onde que a gente vem, de onde que esse personagem vem. Então, eu acho que um pouco essa ideia de ir construindo pelo jogo com os atores e na relação com os personagens. Então, são os personagens e os atores que me dão a imagem, que me dão os elementos. E aí depois eu lanço isso para o cenógrafo, geralmente é uma cenógrafa. No caso, eu sempre trabalhei com mulheres, e a cenógrafa que eu tenho trabalhado muito, que é a Júlia De Caixa, que fez comigo o cenário das crianças e fez o Nerium Park, de todos os trabalhos que eu fiz do meu filho, de lá para cá. Assim. Uhum. Aí falou isso, eu fiquei curiosa, assim, com relação à sua direção dos atores, assim. Normalmente você chega com uma ideia do que você já quer para a direção daquela cena, ou você deixa os atores proporem, faz um exercício, é um trabalho conjunto, como que funciona? Eu normalmente não chego com nada pronto. Como eu disse, assim, o ator, a atriz, eles são as figuras centrais da experiência, né? Então, assim, tudo parte do que os atores trazem. O meu trabalho como diretor, eu entendo que ele é como um semeador, assim, acho que é parecido com o trabalho com a terra, sabe, assim, eu chego ali com as sementes, que vem da dramaturgia, e a gente vai ali semeando aquilo. Eu sou aquele que vou cuidando, eu arando a terra para ela respirar, se abre espaço no jogo com os atores para que eles possam se liberar e
e respirar e fluir no processo de criação. Cria um ambiente muito festivo e fértil, assim, para que as coisas possam acontecer. E jogo ali as sementes como provocações. E aí deixo. Acho que tem um tempo que é o tempo da natureza, sabe? Acho que é um tempo de acontecer coisas. Então, geralmente, meus processos são mais longos, porque tem esse tempo da coisa acontecer. E aí os atores vão trazendo, porque é isso também. Se você cria um ambiente fértil de trabalho, um ambiente produtivo, um ambiente instigante, atores e atrizes criativos vão responder, vão reagir, não tem como não, né? E aí as coisas vão acontecendo. Eu não sei se eu faço muito exercício, eu trabalho muito com a memória dos atores, assim, acho que meu trabalho é meio cavar, eu gosto até da palavra cavucar, assim, a memória e abrir espaços de disposição para o jogo mais infantil possível, assim, porque eu acho que é na criança que as coisas surgem, as coisas bonitas surgem. Mais livre de julgamento, né? Muito livre. Que é onde surgem as melhores ideias. Certamente, Luiz. Aí, Rodrigo, puxando esse gancho, porque como é que foi esse processo para você, então, durante a pandemia, que você estava com uma peça pronta, né, para estrear, quando veio a pandemia, né? E depois você fez uma peça com a Maitê também, né? E como é que foram esses processos durante a pandemia para você, particularmente, assim? Porque, né, muita gente foi, meu Deus, que tortura, que eu vou fazer uma peça online. E, tipo, como é que foi para você isso, para a gente conseguir, né, fazer arte aqui da maneira que a gente consegue? Claro. Que supre, também, como é que foi para você isso? Cara, para ser muito honesto, assim, muito sincero, a minha onda não foi muito diferente da maioria das pessoas, assim, rejeição total inicialmente. E eu admirava muito essa galera que estava fazendo, que viu nisso uma oportunidade, achei isso foda, mas eu não conseguia. Eu não entrei nesse barco, eu tive muita resistência, eu queria esperar para ver, sabe? Eu queria ver. Eu venho trabalhando muito nos últimos anos, assim. Na última década, eu trabalhei muito, assim, eu fazia 5, 6 peças por ano, e como diretor, e dando aula na Cal, e dando aula, projeto com o Sesc, viajando muito, sempre tudo muito, assim, sem parar, não parando, já engatando um trabalho no outro. E quando veio a pandemia também, eu entendi que eu precisava parar um pouco. Sabe, eu entendi que a pandemia estava exigindo de mim, assim, tipo, assim, olha, essa é uma oportunidade que assim, que está sendo dada para você parar, respirar, e olhar um pouco no entorno, ver o que as pessoas estão fazendo, o que está pensando, como é que o mundo está girando, assim. Eu me dei esse tempo mesmo, assim. E foi muito legal ver as duas coisas acontecendo, assim. Uma galera, eu vi o trabalho dos sátiros, por exemplo, que estava vendo nisso uma oportunidade de criação intensa, né? E eu vi várias pessoas do Juraci, a pandêmica no Rio, e outras pessoas criando muita coisa, alucinadamente, assim, como, porra, agora a gente não precisa que as pessoas saiam de casa, que enfrentem o trânsito, que enfrentem a cidade violenta, e para estar aqui eu posso estar com elas, isso é um negócio novo, quero desbravar isso, sabe? Criança com brinquedo novo. Eu vi uma galera fazendo isso, achei muito foda, e fiquei ali assistindo muito. E vi também o Marcinho Abreu, por exemplo, que eu achei lindo um dia que eu vi uma live dele, ele dizendo, cara, tô tranquilo, não quero saber de fazer nada agora, tô querendo mais ver do que... Eu falei, tem gente querendo ver também. Deixa eu ver também. É isso, então, né? Eu acho que tem muita gente que estava assim nessa sua onda, querendo dar uma descansada um pouco, que foi bom. Só que eu acho que abriu possibilidade para muita gente realizar também, né? Eu acho que isso democratizou, né, de alguma maneira e deu acesso para muitas pessoas assistirem coisas que talvez não teriam oportunidade, porque justamente pôde chegar para todo mundo. Então acho que isso foi uma parte boa. Mas de qualquer maneira foi foi um experimento, né, para todo mundo, assim. Acho que todo mundo foi descobrindo maneiras novas e, enfim, muita coisa, né, não tão legal, porque talvez de tudo novo, não descobrindo, importa, mas é isso.
O negócio é estar experimentando, estar fazendo, estar em movimento, enfim. Mas uma coisa que eu queria falar, que a gente tem falado aqui nas conversas, é que a gente sabe que no Brasil, no Rio também, tem sido muito difícil a relação do público com o teatro, né? Eu acho que tem diminuído cada vez mais, assim, o interesse das pessoas pelo teatro. Qual você acha que seria a função dos artistas para que não é uma responsabilidade nossa, a gente sabe, mas ao mesmo tempo qual seria a nossa função, a nossa responsabilidade dentro disso para de repente trazer de volta o interesse das pessoas para ir ao teatro, de repente pensar numa nova maneira de narrativa, em novas propostas? O que você acha? Luiz, eu não sei, eu coloco uma interrogação na tua afirmação, sabe, assim. Será que não é mesmo uma responsabilidade nossa, assim? Eu acho que o mundo foi Não, sem mudando. sombra de dúvida né? Mas eu acho que não é só nossa. Não é só nossa, claro que não. Não, não é só, com certeza não. Aí, nesse sentido, eu estou super afinado. Eu acho que não é só nossa, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, assim. Eu me lembro de uns anos atrás, acho que em 2018, talvez, quando a coisa estava pegando firme, a gente viu essa onda conservadora, de direita se levantando, assim, ali naquele Brasil que a gente temia que se configurasse o que configurou, né? E quando a gente viu isso, assim, eu sentia, quando a classe artística brasileira começa a perder, eu estou falando por mim também, eu sou um diretor de teatro super privilegiado, né? Eu ocupo um lugar de muito privilégio, eu escolho os espetáculos que eu vou fazer, eu estou sempre nos bons teatros do Rio de Janeiro, eu consigo circular com o meu trabalho, vivo de teatro, apesar de não como eu gostaria, acho que a gente que merecia um pouco mais de dignidade, mas eu consigo viver, eu sou um privilegiado em relação à maioria dos meus colegas, eu sei disso. E desse lugar eu olho para o que a gente, para o nosso papel, e assim eu vejo que assim, foi muito terrível ter mais os patrocínios, não ter apoio, as leis de incentivo começarem a rarear, os editais, o próprio SESC vivendo uma crise, o SESC que sustentava ali um pilar forte começa a perder também algum poder econômico. Foi muito difícil ver isso tudo, mas de alguma forma eu acho que nós artistas ali em 2018 a gente não se dava conta de que, eu acho assim, de que a gente estava um pouco acomodado em algum lugar que pelo menos uma elite artística, porque são muitos os segmentos, né? A gente fala do teatro como uma coisa geral, mas não é. A Rio, São Paulo é uma coisa, o interior do Brasil é outra coisa, tem teatro alternativo, teatro amador, teatro de rua, tem a galera que mora nas capitais, faz teatro nas capitais, mas que está na periferia da coisa, tem a galera que está estudando teatro há 10 anos, tem a galera da performance, enfim, são muitos nichos, né? E eu fico pensando que, de alguma maneira, a gente estava meio que sentado num lugar de conforto, assim, sem se dar conta de que a gente estava perdendo esse público. E já tem muito tempo que isso acontece, né? O Guénon, por exemplo, que tem um livro dele que eu gosto muito, que é meu livro de cabeceira, tem sido meu livro de cabeceira, que chama O Teatro é Necessário? Uma interrogação. Pensar que o Guénon é um artista francês que escreveu esse livro em 1977. E lá em 77 ele falava sobre uma crise do público, uma crise muito interessante do teatro contemporâneo, o teatro contemporâneo a ele, que era cada vez menos gente querendo ver teatro e cada vez mais gente querendo fazer teatro. A gente vive esse fenômeno no Brasil antes da pandemia, né? As escolas de teatro abarrotadas de aspirantes. A sensação que eu tenho é que a classe que vai assistir a classe, que fora a gente, ninguém mais frequenta o teatro. Exatamente. A gente faz pra gente mesmo. E a gente tem que ir, porque se a gente não for, aí daqui a pouco a gente não consegue nem fazer mais. Então a gente tem que acompanhar o trabalho dos outros também. E aí, para quem que a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo, né? Eu acho que tem muitas perguntas aí. Mas, assim, eu não consigo agora, assim, eu não sei, eu tenho escutado alguns colegas falando, assim, eu acho muito difícil nesse momento a gente conseguir
mapear, fazer uma cartografia mínima que seja do que a gente precisa fazer. Porque a gente está vivendo, a gente está no meio da lama, né? Total, do ponto de vista econômico, né? Político, ideológico, a gente tá no meio da lama porque a gente nem acabou a pandemia. A gente está agora começando a sair da escuridão total e entender o que vai acontecer. Então, eu acho muito difícil dizer qual é o caminho, né? Se a gente tem um caminho para o teatro daqui para diante, eu acho que não. Mas o pós-fácil do livro do Guénon coloca para a gente algumas possibilidades, ou pelo menos provoca a gente, numa primeira instância, a tentar sair um pouco da zona de conforto, sabe? Do lugar confortável das salas pretas, na zona sul do Rio, daquele teatro que está instituído, que certamente as pessoas vão voltar a assistir, pelo menos uma parte daquele público que ia ver os musicais, ou as peças lá nos shoppings. Esse público, de alguma maneira, vai voltar, mas ele não vai voltar igual, para começo de conversa, né? Até porque a gente viveu no Rio, não sei como é que é aí, que são de São Paulo, né? Vocês estão em Eu São sou do Paulo. Rio, ele é de Eu sou de São São É Paulo. do Rio, vocês estão... Pois é, a gente vive no Rio uma coisa do culto à celebridade que é muito forte. Isso pautou o teatro carioca durante muitos anos, né? Anos 80, 90, e até a primeira década desse século, o teatro sobreviveu, o teatro foi arrefecido, foi alimentado pelo culto à celebridade. As pessoas iam aos teatros para ver os atores famosos fazendo o papel X ou Y, né? Isso a gente não tem como negar. Só que agora que a gente não está vivendo mais essa época, uma camada bastante considerável da população brasileira não está mais lidando com esses artistas num lugar de celebridade, de adoração, né? Eles não são mais... As pessoas não estão mais lugar... Pelo contrário, né? Agora é o momento As globalixo. pessoas têm outras preocupações, né? Também, mas a gente está vivendo um momento que o artista foi colocado na sarjeta, assim, a imagem do artista está colocada num lugar muito ruim. Eu digo por mim mesmo, assim, eu passei a minha vida inteira, eu sou do interior, eu passei a minha vida inteira ouvindo meus amigos, minha família, as pessoas da minha cidade, dizendo: quando é que eu vou te ver na Globo? Pô, você é muito foda, um dia você vai pra Globo, cara, um dia eu vou te ver na Globo, hein? Minha mãe: filho, quando é que você vai trabalhar, arrumar um trabalhinho na Globo, hein? O Quando sucesso é que está você na vai Globo. chegar lá? Exatamente. E aí, cara, o dia que eu fui trabalhar na Globo, eu mandei uma foto minha, que eu fui ingênuo, tirei uma fotografia, uma selfie, com o símbolo da TV Globo atrás, e mandei no grupo da minha família. Cri, cri, cri. Silêncio Aí, total. carimbei, deu certo. Mas ninguém fez um comentário, porque para eles isso não tem mais importância. É globalixo agora, sacou? Tipo, então assim, a gente vive numa bolinha aqui, achando que tá tudo certo, mas quem tá lá, na massa, eles não estão muito na mesma vibe que a gente, na mesma onda que a gente, né? Os teatros no interior do Brasil estão nas moscas, gente. É muito mais séria a situação no interior do que nas capitais. A gente não se dá conta disso. Por causa disso que você falou, né, Luiz? A gente está acostumado. Não, sim, é sair do eixo, né, para ver a Exatamente. realidade. E a gente fica no eixo, assim, fazendo os espetáculos para os nossos amigos. Né? O povo mesmo que vive nas grandes cidades também não vão ao teatro. Eu acho que, de repente, a pergunta que eu te fiz, eu acho que parte daí, da gente mesmo, como artista, começar a rever, se questionar para quem a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, qual é o sentido disso, porque perdeu o sentido. A gente faz, claro, a gente tem muito prazer e tem muito amor em fazer, às vezes, aliás, muitas vezes a gente faz de graça, inclusive a gente paga para fazer, né? A gente gasta dinheiro produzindo e de repente às vezes não recebe de volta, porque a gente ama fazer, mas tem que ter um sentido, porque se não está chegando, se a gente não está conseguindo comunicar ou fazer refletir alguma coisa assim, não tem sentido nenhum a gente fazer pelo prazer de estar fazendo, de estar no palco, de... Sim. Eu acho que tem que partir daí mesmo, da gente questionar e qual o caminho para isso, porque hoje as coisas estão tão rápidas, né? O mundo está mudando muito rápido, então acho que a gente tem que mudar junto, tem que pensar em outras possibilidades, como você falou, de sair das salas ou de buscar outras formas de narrativa, enfim. Cadê a rua, né? Tipo, cadê o teatro na rua? Por que a gente não vai pra rua?
Por que a gente insiste em ficar no conforto do ar-condicionado da sala preta, na magia da sala preta, assim? Por que o teatro não... Né, assim, eu moro no Rio de Janeiro, quer dizer, agora eu moro em Barcelona, morava no Rio de Janeiro, morei no Rio muitos anos. Cara, cada vez mais raras experiências teatrais nos espaços públicos. Cada vez mais raras. Graças a Deus temos o Amir, né? Sim, mas é isso, assim, será que é só o Amir? Será que isso é só o tá na Exato, só rua um. que vai E ele já fazer? faz isso, ó, visionário, ó. Exatamente, muito antes. Teatro, as pessoas não vão ao teatro, vamos levar o teatro para as Mas, pessoas, né? exatamente, e mais do que isso, assim, tentar pensar no teatro, no espaço da rua, como um espaço potente de criação de subjetividade também. Sabe, eu fico pensando que não é só o espaço da rua, tem tantos espaços que não são utilizados, espaços públicos, espaços que não são vistos como espaços em potencial para as experiências estéticas, para as experiências artísticas. A galera das artes plásticas já faz isso, a galera das artes da música já faz, o cinema, a quantidade de coisa que pré-pandemia acontecia nos espaços públicos de projeção em praia, em quadra, em Três Rios, que é a cidade que eu nasci, tinha Essas intervenções, né? muita coisa acontecendo. O pessoal fazia cinema projetado no muro, mas estava ali acontecendo, dentro das comunidades. Agora, o teatro não, o teatro fica nesse lugar fingindo que é enfim, um lugar de elite, sabe? Mas e cadê a relação com as pessoas? E acaba ficando antigo, né? Fica uma coisa presa ali, quadrada dentro daquilo, Exatamente. que fica passado, de certa forma, né? Não que Exatamente. amamos o teatro. Mas é porque, né, precisa também rolar esse movimento de, tipo, vai fazer uma intervenção também, se entra, né? E a própria pandemia, gente, se vocês pararem para pensar, assim, teve um momento que começou todo mundo a se vacinar, mas que não estava ainda sendo seguro ficar dentro de um espaço fechado. Por que que a gente não estava na rua? Já que a rua era um espaço possível. Essa peça que você falou, que eu estava dirigindo quando começou a pandemia, a gente já tinha pré-estreado e ia estrear no Festival de Curitiba, né? Uma peça com o pessoal lá do Guaíra, o elenco todo de curitibano. E quando o trabalho estava lindo, quando a gente então ia estrear, rolou a pandemia e tal, vamos segurar a onda. Mas chegou um momento que a gente falou, pô, talvez a gente já consiga fazer alguma coisa num espaço público e tal. Mas não, de alguma maneira, alguma coisa puxa para a gente para dentro do espaço do teatro e também, paralelamente, ao espaço da casa, que também é um lugar seguro. De alguma forma, é um lugar seguro. Eu estou aqui sentado no meu conforto da minha cozinha. Foi muito difícil, né, realizar. Todo mundo se perdeu. Foi muito difícil realizar alguma coisa ali nesse período, né? Eu acho que agora as coisas estão se abrindo de novo, a gente está entendendo melhor como está funcionando, também a pandemia está melhorando ainda, não acabou, mas as coisas estão melhorando. Mas, voltando assim ao que você estava falando, talvez, não sei, pensei, eu acho que os grupos, né, as companhias, elas poderiam ser um passo para isso, assim, porque eu acho que a gente fica pensando muito independente, né, de o projeto que eu quero montar, e talvez uma coisa não se conecte com a outra. Então, talvez a gente pensar em você, por exemplo, que teve, eu não sei se você tem ainda a companhia Cortejo que você criou, você acha que ter um grupo possibilitaria, de repente, pensar em algo que pudesse, em alguma coisa, em algum plano a mais longo prazo, sabe? Não só num projeto, mas em alguma coisa que pudesse transformar isso, mudar isso, assim. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho da sua companhia, da Companhia Cortejo, se você ainda tem a companhia e como foi isso, enfim. Sim, eu tenho. A companhia faz 10 anos, agora em janeiro, e a gente está até fazendo um trabalho que vai estrear já já. Mas a real, assim, eu fico pensando que a ideia de companhia, os coletivos de maneira geral, eu acho que quando a palavra coletivo então aparece, meio que substituindo esse lugar de grupo e companhia, ela traz uma coisa muito interessante, né? Que coletivo parece um pouco que as pessoas fazem me parece um espaço um pouco mais democrático e também um pouco menos amarrado do que o lugar de companhia como a gente conhecia no passado. Eu falo de um passado recente, assim.
a companhia, de certa maneira, pressupõe uma, uma liderança muito clara, assim, né? Você pega assim, as grandes companhias que sobreviveram e que ainda estão aí acontecendo, tirando ali, sei lá, talvez o Galpão é mais difícil de falar, porque o Galpão eu acho que é muito fora da curva de tudo, assim. Mas a gente pega aí as grandes companhias, elas ainda têm essas figuras de um grande líder, um grande um diretor ou uma diretora que estão à frente de uma proposta, de uma proposição, de um projeto estético, político e até econômico, né? No sentido de que quase, a gente não pode dizer isso exatamente, não podemos afirmar, mas é quase como tem um dono, né? A ideia de coletiva, ela me parece um pouco mais democrática, mais livre, até porque uma das coisas que eu vi que não funciona, eu tive 3 companhias na minha vida e participei de uma outra. E uma coisa que eu vi que é muito difícil é aquela ideia de que eu tinha a companhia, eu criei a companhia, chamei as pessoas, a gente foi criando a companhia, fundamos uma companhia juntos, ali, a partir de um desejo meu, de eu era o diretor. Aí eu me dedico exclusivamente àquilo ali, porque eu quero transformar, quero fazer daquilo meu espaço de investigação e de criação, e quero crescer com aquilo. Só que o mundo moderno, nosso mundo, o mundo contemporâneo exige das pessoas é, pluralidade de funções e de ações. Então, de repente, eu me vi ensaiando numa salinha deste tamanho em Copacabana, com um elenco de pessoas que estavam, trabalhando na loja na Chiffon do Shopping da Gávea, a outra fazendo faculdade de economia, o outro fazendo uma novela e ficava esperando até 11 horas chegar do Projac para gravar, para ensaiar, mas a outra tinha que ir embora à meia-noite porque ia acordar cedo para trabalhar na livraria. Então, assim, bicho, chegou uma hora e eu queria que as pessoas estivessem todas ali, disponíveis o tempo todo, e aí é impossível, a menos que você tenha uma empresa. Porque aí vira um empreendimento grande, forte, que poucas companhias do Brasil conseguiram para manter os seus atores, artistas como funcionários. Isso é uma loucura. Então essa ideia de coletivo me agrada muito, porque eu acho que as pessoas também elas transitam. Porque o coletivo tem uma ideia de trânsito, né? Eu participo disso aqui, colaboro, contribuo, devolvo, troco e vou. E então tem esse cruzamento que eu acho que é muito mais rico do ponto de vista estético, político e até funcional, eu acho, assim, sabe? Eu acho que coletivo tem força, porque coletivo é isso. Eu venho de lá com a minha experiência, outro vem dali, vem daqui, a gente soma, produz um negócio e daqui a pouco a gente vai e volta. Essa ideia de trânsito é bonita para pensar nisso para o mundo contemporâneo. É muito lindo. Né? E, Rodrigo, e você? Você começou como ator, né? Você falou também aí um pouco, tipo, a ideia era seguir pela atuação, né? O seu envolvimento com o teatro veio a partir daí, né? E assim, você volta a atuar? Tem algum projeto, você como ator, assim? Então, cara, eu comecei nessa onda de ator, de ser famoso, né? Eu queria ser famoso, não queria ser ator, eu queria ser famoso. Eu gostava de refletor, não era de teatro. Eu queria era aparecer. Mas eu era muito novo, eu tinha 15 anos. Aí fiz algumas peças ali como ator até uns 19, 20. Mas depois a coisa da direção me pegou e eu comecei a dirigir muito, trabalhar, enfim. Agora, nesse momento, eu estou aqui em Barcelona fazendo um trabalho como ator. Depois de 20 anos, assim. E estou vivendo um momento, assim, dificílimo. Como é difícil isso, né? Como é difícil esse lugar do ator, bicho. Que doideira. E você foi convidado a um projeto seu? Não, é um projeto meu. Ninguém vai me convidar para um ator que não é ator, né? Um diretor que não é ator, para ser isso ator. É isso, então, boa, falei, faz o seu projeto. Fazer esse negócio aqui. Se eu quiser, eu vou ter que fazer um projeto. E aí eu consegui fechar uma parceria com o Sesc Copacabana. E estou fazendo daqui de Barcelona um projeto com a minha companheira, a Mila Fernandes, e com uma pessoa que foi minha assistente de direção em vários trabalhos e que agora está também me dirigindo, que é a Maria Miguel. Então, eu estou voltando a fazer um pouco, ter uma experiência como ator, e eu acho que isso também é efeito da pandemia, sabe? Assim,
Acho que tem um pouco essa coisa de tipo, caramba, e aí? Eu vou ficar aqui nesse lugar confortável, dirigindo as peças, controlando tudo, né? Então acho que o projeto surge também de um desejo de me colocar num lugar mais vulnerável, e me experimentar num lugar de menos controle. Acho que tem a ver total com o que aconteceu na pandemia. A gente perdeu o controle, né? A gente perdeu, a gente estava totalmente vulnerável, estamos ainda, né? Então acho que é um pouco isso, de sair desse lugar confortável e me experimentar. Esse cabelinho louro aqui é por conta disso, assim. Tá Tá demais. maravilhoso. Tem a ver com isso um pouco, assim. Vamos ver o que vai ser. Estreia já agora, em dezembro. Chama Mas Replay. você começou dirigindo seus próprios projetos e hoje em dia você é convidado para dirigir. Então, quer dizer, agora você está produzindo uma coisa que você está atuando, daqui a pouco você está recebendo convites aí para atuar também. Vamos ver, né? Vamos Mas, ver. assim, falando dos seus projetos, você gosta mais de fazer os seus projetos, de dirigir os seus projetos, de escolher o seu, ou você gosta de ser convidado, de assim, um desafio de repente? Eu acho que as duas coisas são muito boas. Eu acho que tem coisas, tem convites que são muito legais e tem projetos que eu preciso fazer. Então, mas eu fiquei muitos anos sem fazer projetos meus. O meu filho é uma retomada que em 2020, antes da pandemia, eu tinha decidido que eu precisava retomar os meus projetos. A última peça que eu dirigi, que era minha, que era um projeto meu, era o Alice Mandou um Beijo, a peça, que foi em 2015, 16. Depois eu fiz o Tom na Fazenda, o Tom acaba me colocando num lugar de muito, de mais destaque, e aí começa a rolar muito convite para fazer. E aí eu também me permiti viver um pouco isso, sabe? Porque também tem uma coisa que é foda, né? Porque você ser empreendedor, né, e ser diretor, e o tempo todo você tem que estar ali meio que puxando, né, tudo. É muito pesado, né? É muito pesado. E, então eu gostei muito dessa sensação de só dirigir. Já é muita coisa, né? Mas assim, de só dirigir, não me preocupar com a produção, me preocupar se vai ter grana, se a prestação de contas, não quero saber, sabe? Eu sempre fui um diretor que ralou muito para fazer tudo, assim, tudo. Eu sempre produzia os meus trabalhos, eu sempre dirigia, eu fazia às vezes a luz também, que eu sou iluminador, e pensava a cenografia, e sempre foi uma coisa de meio de artesão, assim, sabe? Eu lembro de uma peça, uma história oficial que eu fiz, que foi a primeira peça da Cortejo, que foi indicada ao Shell até, e foi um espetáculo que foram 6 meses de trabalho e eu fiz a cenografia, assim, mas eu fiz mesmo. Não tinha um cenotécnico, era eu que ficava ali descascando as portas de demolição e pintando, cada detalhe foi eu que botei no lugar. Então, assim, isso foi muito bom para mim como artista, sabe? Só que chega uma hora que cansa muito. Eu quero chegar no teatro e encontrar um negócio pronto, sabe? Eu quero me dedicar exclusivamente com o olhar, assim, né? Então, um pouco isso, E assim. já falando de olhar assim, o que que te comove como Rodrigo Plateia? Cara, o que me comove, as coisas mais simples. O ordinário me comove mais do que o extraordinário. Me comove, me comove as tensões, os contrastes, as tensões entre o feio e o belo, a dor e a alegria, sabe? Quando eu percebo que as coisas têm camadas. Eu gosto muito de investir na, na profundidade, assim, na verticalidade dos meus trabalhos, assim, com os atores, de fundo, às vezes em fundo, e quando eu falo em fundo não é só na emoção, mas de fundo numa memória, num gesto, sabe? Encontrar ali ficar um tempo, maturar uma coisinha pequena. E eu acho bonito como espectador quando eu vou ver um trabalho que eu vejo que aqueles artistas se debruçaram sobre alguma coisa muito pequenininha, muito simples, muito singela, mas foi fundo naquilo, sabe? Eu gosto tanto disso. De verdade. Exatamente, quando eu percebo que é verdadeiro, que
que tem um ser humano ali atrás daquilo ali, ou atrás não é bom, quando tem um ser humano colado ali e que se mostra Ali, né? A Tem um ser vulnerável, humano presença, né? ali. O estado de é, presença mesmo. que se mostra ali vulnerável, sabe? Eu gosto da vulnerabilidade, eu gosto de ver a vulnerabilidade, sabe? Isso me comove, me interessa. Rodrigo, para terminar, a pergunta que a gente está fazendo para todas as pessoas, que talvez não seja uma pergunta fácil de responder, mas o que que você espera ou qual é a sua visão para o futuro do teatro no Brasil? Porra, não é nada fácil mesmo, né? Cara, assim, o que eu espero, real, assim, é que a gente aprenda com isso tudo que a gente passou, que a gente está passando, sabe? Que a gente consiga sair sei lá, acho que nós artistas, a gente precisa abrir, eu acho isso, assim, expandir, transitar mais, sabe? Eu acho que a gente fica muito fechado no nosso mundo. Eu vejo como o teatro precisa aprender com as artes plásticas, com a música, com a dança, sabe? Eu fico pensando assim que a maioria das outras artes, eu falo aqui da dança, da música, das artes visuais, eles conseguiram, eles estão fazendo um movimento já há tanto tempo, há tantos anos, de ruptura e também de atravessamento, sabe? De rompendo os espaços, abrindo perspectivas, abrindo. E eu acho que o teatro fez um movimento contrário. Acho que a gente fechou, sabe? Acho que É isso, as né? novas É a fórmula, tecnologias. essa é a fórmula do teatro. Eu acho que assim, é É entender porque que fazendo não. esse paralelo com a pintura que você está falando, eles estão sempre se reinventando e aí tem sempre, né, novos, descobrindo, isso aqui já foi inventado, agora eu quero descobrir uma nova forma de fazer, né? É Eu incansável isso. acho que tem Agora no uma teatro coisa. parece que existem, é assim, esse é o formato aqui que funciona, esse é o método, são os métodos, e é assim que é, e É, assim, acho que está faltando a gente se reinventar um pouco mesmo, pensar e eu fora acho que a gente não vai da romper casinha. isso, a gente não vai sair da casinha só fazendo fazendo a louca, assim, tipo, é, eu acho que não é só no sentido de construir um espetáculo que, que rompa com o drama, com a narrativa e que opera na performatividade é, de forma caótica. Eu acho que não é nesse lugar, porque tem uns amigos que acham que é um pouco isso, assim. Então vão fazer, e acaba fazendo um teatro, acaba indo para a cena, tentando fazer uma coisa que as pessoas não compreendem, que são herméticas, e dizem que é performativo e não sei o quê. E eu digo, não, brother, assim, tipo, pode ser uma coisa super simples, e pode ser narrativo, e pode contar história, e pode ser dramático, pode falar sobre você, ou sobre qualquer coisa, não é sobre isso, assim. Eu acho que não está nessa superfície, não, sabe, naquilo que a gente vê de imediato, não. Eu acho que está na forma da gente lidar com a nossa própria, com a nossa imagem. Está na forma da gente lidar com o público, sabe? Querer que a pessoa saia de casa, compre um ingresso caro, que ela entre num metrô, enfim, que ela enfrente todas as adversidades para chegar lá no teatro, sentar, desligar o celular, ficar em silêncio durante 2 horas e, cara, e se manter presente ali. Pô, você querer muito do outro, né? O que você vai fazer para me, né? Assim, não pode tirar foto, não pode postar, não pode rir, não pode, não pode sair, não pode, sabe? O que. Tem que me acessar de alguma forma, né? Porque senão eu tô perdendo meu tempo. Qual Cara, é o objetivo o que disso, a né? gente Tem mais tem que é ser espectador tocado, tem que ser uma ausente. troca. Exatamente o que a gente mais tem é espectador ausente na plateia, né? Então, assim, sei lá, eu tô aqui clamando por uma outra forma de se relacionar com esse espectador, sabe? Olha, se o Guénon colocou pra gente a questão, tem mais gente querendo fazer do que gente querendo ver. Isso é um sinal, a gente precisa ouvir isso, gente, é real. Então, talvez as pessoas estão querendo mais atuar do que ser espectadores. Então, como é que a gente lida com essas pessoas? Como é que traz essas pessoas para dentro do jogo, para dentro da experiência?
como é que fura, rompe essa separação palco-plateia e cria outras perspectivas de jogo e de interação com esse espectador? Sei lá, tô pensando nisso aí agora. Acho que o meu filho é um pouco um movimento que eu começo a fazer nessa direção. Eu também não sei se eu vou continuar, se eu vou seguir fazendo, mas eu tô pensando nisso, né? Tô tentando aqui, de algum jeito. É, eu acho que é isso, eu acho que não existe resposta, é para pensar mesmo, é para É, refletir, só a partir isso, daí. por enquanto. Bom, Rodrigo, muito obrigado por esse papo, por essa conversa Pô, maravilhosa. A gente adora o seu trabalho, foi muito bom falar com a gente você. ficou muito feliz mesmo. eu vi que vocês Obrigada. viram os trabalhos, né? Que parece que vocês viram não? Só Sim, leram. Claro. sim. Sim, Que vimos. maneiro. Que bom, que maneiro. Legal, gostei de bater o papo também, porque vocês sabem, né? Vocês estavam inteirados Sim. Ah, das fiquei minhas feliz. experiências. Muito bom, isso é bom. A É bom gente é conversar fã. assim. A gente é fã. Que maneiríssimo. Então, tomara que a gente se encontre logo, Mas briga aí, a pessoalmente. gente quer muito ver A gente quer ver você você atuando. atuando. Quero muito ver. Vamos ver. Não tem personagem, então talvez não seja bem uma atuação nos moldes que a gente está acostumado, mas não deixa de ser. Tá bom, vai estar aí daqui a pouco. Maravilha. Bom, então, Mas merda aí pra você, bom trabalho. merda no Obrigado. processo. Valeu. Fiquei muito feliz de conhecer vocês pessoalmente. Um beijo. Prazer Também, imenso, prazer. Um Rodrigo. beijo. Até já. Tchau, tchau. Beijo grande.